Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nessa data que a gente tanto gosta, nossa quarta-feira. Toda semana nós estamos aqui, graças a Deus, podendo compartilhar com vocês aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente gosta de fazer, de sentir, de passar, de aprender também. E falamos. Na dúvida, o que eu fiz? Eu peguei e telefonei para o Jorge Antônio Ouro, que está aqui conosco. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Mais Tudo uma vez, bem? acho que é uma surpresa para o público, né? Você está aqui no nosso programa. Faz muito tempo que eu não venho, Muito né? tempo, né, Acho que é a Cristiano? primeira vez. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui. É uma celebração, é um privilégio estar aqui com vocês. E nessa uma hora que a gente vai conversar, agora 58 minutos, vamos fazer o possível para que a existência de vocês seja honrada, essa uma hora de vida seja honrada, e a nossa existência também seja honrada, como a gente sempre tenta fazer. Se é o suficiente, a gente nunca sabe, mas vocês têm certeza que a gente faz o que humanamente é possível e o que todo ser humano deve fazer, que é fazer o melhor de si mesmo. Né? Isso que a gente tenta fazer aqui. Bom, antes de começar a falar sobre a questão da verdade, citar um lema que a gente tem conversado aqui algumas vezes em outros programas, que é base da teosofia, um movimento teosófico criado por Helena Blavatsky nos Estados Unidos, depois migrou para a Índia e se espalhou para o mundo inteiro. Não há religião superior à verdade. Não há religião superior à verdade. E religião, no sentido de religas religare, que é ligar o homem à sua própria essência, e superior à verdade, não à verdade humana, à verdade divina, à verdade absoluta, que está acima da questão das religiões, acima da questão da antropogênese e acima das interpretações que a gente possa dar a isso que a gente chama de verdade. Então, só um comentário que acho que é muito Oportuno. procedente, oportuno para mim, é assim, então eu estava viajando também, cheguei hoje à tarde, hoje finalzinho, metade da tarde, né? E aí eu estava pensando nisso que a gente vai conversar, que estamos conversando agora, sobre a questão da verdade, e um dos itens que a gente colocou para conversar, que é assim, pô, é possível um mundo onde só haja a verdade? É possível um mundo perfeito, né? E hoje o que a gente vê todos os dias na mídia, no geral, quando a gente encontra um conhecido, a gente vai comentar, a gente comenta sempre o aspecto negativo da vida, sempre a abordagem humana errada da vida, assim, o sofrimento, a incompreensão, esse tipo de coisa assim, né? E aí, tá assim, mas é um mundozinho complicado que colocaram na nossa mão para resolver, né? E a gente tem que resolver, né? Porque agora não há volta, né? Porque a vitória de Deus, da divindade integral, ela foi integral e radical, né? Então não há meio termo agora. Então eu estava vindo ali, descendo a Serra de Curitiba, e aí estava um senhor, um rapaz, não sei o quê, na metade da pista, numa situação de risco, né? E aí eu diminuí o carro para ver o que é que estava acontecendo, e aí todo mundo passando tocado, né? Aí ele estava tentando tirar um cachorro no meio da rua, tinha acabado de ser atropelado, e estava se debatendo. Aí então a pessoa coloca a vida dela em risco, né, para tirar um animal do meio de uma estrada onde ninguém vai parar, né? Então aí eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso e aí tá. Mais à frente, daí na pista contrária, daí o cara também saiu a pessoa saiu do meio fio, assim, do lado da estrada, e veio pro meio da estrada, pegou uma coisa, saiu correndo e jogou fora. Tirou uma pedra do meio da BR-101 e jogou fora, se colocando em risco. Se eu precisasse dois exemplos para mostrar que um mundo de verdade, que um mundo do bem, que um mundo de felicidade é possível, hoje eu tinha tido esses dois exemplos. Duas pessoas que eu não conheço, fazendo coisas surpreendentes, colocando a vida em risco por coisas que ninguém dá valor Claro, um nenhum. cachorro atropelado E e uma uma pedra no pedra na meio da estrada. estrada que podia machucar alguém. Entende? Então, o que nós vemos hoje e que nos dá a falsa impressão que o mundo está de cabeça para baixo, que a vida está de cabeça para baixo, que a divindade cósmica abandonou o próprio conceito de verdade e a própria humanidade, é porque intencionalmente, né, fazem com que nós foquemos somente naquela parte humana que está sendo remexida para ser resolvida, que é o conceito de mal. Então, a ênfase é dada na mídia, no dia a dia, na inter-relação entre as pessoas, né? É dada ênfase às dificuldades, ao pseudo-mal que é praticado, às más intenções que acontecem. Então, esses seres não resolvidos que se expressam através dos humanos na busca de se apresentar para a própria divindade, esperando serem resolvidos e sublimados para que sigam a cadeia evolucional,
Então, conceituados como mal, que é uma mentira, né? E essa é a tônica que se dá intencionalmente. A mídia, a TV, o rádio, o jornal, devia ser voltado para aquilo que a gente poderia conceituar de TV do bem, jornal do bem. Mas aí não ia ter faturamento? Não ia ter faturamento, porque não remexe o astral, não causa dor, não causa espanto, não causa medo. Nada. Né? E a maior parte das instituições que se alimentam da população, se baseiam e se nutrem do medo, da ignorância, da falta de informação, da falsa aspiração, do desconhecimento de si mesmo, da dependência de um terceiro. Não é? Mas então, isso que é importante comentar, que o mundo que se vê hoje, ele é completamente diferente do mundo que se mostra hoje. Quem mostra o mundo para a gente hoje convulsionado é quem quer que todo mundo acredite que o mundo está totalmente convulsionado quando não está. Sim. É quem quer que a gente acredite que não existe verdade ou bondade ou pureza no mundo, quando na verdade o mundo está pleno disso. Eu acho que a questão também é que nós, a humanidade aqui, você acabou de citar muito bem, e é interessante isso, porque a gente pergunta para alguém, como é que estão as coisas? Então as pessoas, ao invés de dizer está tudo bem, lógico, né? Porque você está trazendo isso, nós vamos falar dentro da pauta aqui da verdade, que existem diversas formas da manifestação da verdade, sim, né? Eu estou atraindo, nós somos sintonizadores de rádio. Onde a gente colocar o nosso botão, nós vamos sintonizar aquela frequência. Não tem dúvida. Então, é claro, se a gente falar de coisas boas, toda moeda tem duas faces, toda coisa tem dois lados, né? Então, mesmo que a gente vá falando, não esteja assim, como é que você está? Ah, estou muito bem, eu estou que nem o caldo quinor, cada dia melhor, eu me pergunto assim, né? E como é que você está? Estou que nem a Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Então, eu falo assim, eu passo essas coisas, eles acham como um chavão, você tem sempre com esse astral, eu posso nem estar bem. Mas é o que eu passo. Claro. Porque eu tenho que fazer. Se alguém perguntar como é que você está, assim, bem, sempre. Isto. Eu sempre não é nem ontem, nem hoje, nem amanhã. É sempre. Você está feliz? Sempre. Então nós temos que passar isso para poder contagiar. Falar, opa, por que ele está feliz e eu não posso estar? Então assim ele vai pelo menos pensar essas pessoas. É aquela pequena. Que nem aquele doutor Dolittle, sei lá, aquele doutor que contagiava todo mundo, os doentes ali, né? E nem tão pequeno, né? Porque a gente está em um momento cósmico humano agora, que assim. A humanidade passou por várias fases de inconsciência e um processo de aquisição de consciência, e um processo de aquisição do que é o quinto princípio humano, que é o princípio divino, que é a tônica do ciclo que a gente está agora, né? E que daí tem a ver desde a questão da intuição humana até a cor do céu que nos cerca. Então a gente está em um processo agora, em um ponto, em um período agora, em que nós temos um poder de criação consciente como jamais a humanidade desse planeta teve. Então, o que se faz agora conscientemente, ele tem uma repercussão muito grande no presente humano, no passado humano, no futuro humano e no presente cósmico divino, porque nesse momento da evolução, a própria divindade se projeta e se mistura com a humanidade, tão surpresa, tão feliz e tão na expectativa quanto a própria humanidade. Jorge, existem muitos tipos de verdade? Sim. Se é que podemos dizer assim. Primeiro, a gente tem que ver que a verdade é... Como definir o que é a verdade? A verdade é um fato. A verdade é um fato. Ela passa a ter tônica, ela passa a ter aspectos, ela passa a ser analisada quando ela é antropomorfizada. Então, por exemplo, assim, eu digo assim, o Sol existe. É verdade. É uma verdade. Se eu não tivesse falado que o Sol existe, ele continuava onde está. Se eu jamais tivesse olhado para o Sol, ele continuaria onde está. Sim. Esse é o conceito de verdade. Cosmicamente, uma verdade é um fato, independente de qual seja. No momento em que eu vou analisar aspectos dessa verdade, então eu crio a interpretação humana dessa verdade e passo a criar a verdade de cada um. Um aspecto da verdade real, do fato em si, eu crio baseado no quê? No meu entorno. Entende? E aí, a soma dessa verdade de cada um, o quanto essa verdade de cada um se distancia da verdade original, o quanto essa verdade de cada um se distancia do fato. Mas onde que nós vamos buscar, agora o que você acabou de dizer, onde está a verdade original? Nós pegamos um exemplo, que é o Sol, o planeta. É um exemplo, uma coisa simples, né? Então, onde é que ela está? Para que a gente possa voltar a ela, ou estar dentro da verdade, procurando
andar na trilha ou fazer a nossa verdade, a verdade de cada um, para não nos distanciarmos do que você acabou de dizer, da verdade verdadeira, vamos chamar assim? Que processo é esse? Como? Sim. Então, assim, a gente pode considerar a verdade, primeiro tem uma verdade única, que é a própria existência da coisa em si, né? Da divindade em si, da humanidade em si. Então, aonde está essa verdade única? Fisicamente, onde é que ela está localizada em cada um de nós? Sim, nós somos uma parcela disso. Nós somos a própria. A né? prova. E ela se expressa na gente através do conceito que a gente tem de consciência. Né? Não aquilo da voz da consciência e tal, mas ela se expressa na gente. Agora, não tenho uma verdade, porque eu tenho um conjunto, um complexo de coisas que existem cosmicamente, fisicamente, humanamente, todos fatos, todos reais, então eu tenho uma verdade para cada nuance da existência. Nós existimos, é uma verdade. O bem existe, é uma verdade. O mal existe, não é uma verdade. Não é uma verdade. Não é uma verdade. A gente comentou uma outra vez que Sim. o mal, e da onde deriva o próprio conceito da não verdade, ou da mentira, se quiser dizer. Então, teve um momento cósmico em que um planetário não quis interferir na gênese humana por achar que a humanidade ainda não estava digna de receber o que ele tinha para dar, que era a mente. Ele se rebela, né? E por se rebelar, ele se lança na humanidade para ajudar a humanidade a evoluir mais rapidamente. Não é? Aí, em fazendo isso, então se criou o conceito cósmico de mal. Só que é o bem cósmico dividido em dois, né? E um polarizado para fazer apressar a evolução. Se criou então o mal divino, só que era o mal no bem. Sim. Isso é uma verdade. Não é? Aí, a humanidade interpretando esse acontecimento cósmico, ela, por ignorância, ou por indução, ou por falta de conhecimento, aí uma variante da ignorância, no sentido de desconhecer, ela interpreta esse não cósmico, que seria o mal no bem, como mal no mal. Aí, cosmicamente, uma coisa que era divina é interpretado humanamente como mal, como errado, e se cria o conceito de mal humano, e se cria o conceito de errado humano, de onde então se criam todas as derivadas, e se cria o conceito da mentira, que seria o oposto, né, a antítese da verdade. Então, tudo que existe hoje, que se considere como inverdades, como mentiras, né, então, é uma coisa que ela é finita no tempo, ela foi criada a partir de uma má interpretação humana de um fato cósmico, e ela obrigatoriamente some integralmente agora nesse ciclo que está em andamento. Obrigatoriamente. Porque fisicamente é impossível que a mentira ela subsista cosmicamente, porque ela é criada de maneira artificial, baseada na mente concreta e nas emoções do ser humano, baseado na ignorância, na incompreensão do processo cósmico divino que aconteceu quando do não do planetário. Porque isso tem que mudar, realmente é uma incoerência. Existia a mentira quando nós estamos caminhando para tudo isso aqui que nós falamos em programas anteriores, onde as coisas estão ficando transparentes, onde as coisas estão ficando claras. Eu citei aqui um dia num programa com você a necessidade pessoal que eu tinha de ser cada vez mais transparente, cada vez mais verdadeiro, que até aquelas não mentiras, mas omissões, muitas vezes a gente se omite de dar, aquilo chega a incomodar, então fala, eu não estou sendo sincero comigo mesmo. Então uma espécie de cobrança interior, vamos dizer, que a gente percebe. Agora, isso aqui está acontecendo em todos os níveis, e alguns percebem, outros não percebem, estão acontecendo, e até que ponto hoje a verdade está dentro dos 6 bilhões de pessoas que nós temos hoje, 6 bilhões e meio dentro desse planeta? A verdade está em que percentual? É interessante, né? Você entendeu onde eu quis chegar, né? Entendi perfeitamente. Para a gente saber daí qual é o nível de verdade. Primeiro, assim, a verdade ela está implícita, né? Ela está inata em cada um de nós e em todos nós na mesma proporção. O que nos faz diferente, o que faz os pares diferentes entre si, os pares de humanidade, é o quanto denso é a roupa que nós colocamos sobre a nossa verdade, para criar o que a gente entende como coisa do dia a dia. Nós estamos aqui há um tempo atrás, aquilo que Devavani, o anjo da palavra, o sexto planetário, Akbel, ele diz, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado.
Quando ele fala o meu permaneça, o meu mundo, é o mundo do planetário, é a verdade absoluta, né? É o sempre. Então, como cada um de nós constrói seu próprio mundo para que a verdade permaneça ignorada, então nós é que vamos definir que nível da verdade básica, primordial, divina, age em cada um de nós. E aí vem aquele processo que seria a busca pela iniciação, pelo conhecimento, para daí resolver as coisas. E o que é resolver? O que é a mentira fisicamente? O que é a mentira vitalmente? O que é a mentira do ponto de vista da existência? Qualquer fato que se crie artificialmente, e a mentira ela é um fato artificial, porque ela é baseada numa coisa não existente, não é? Ou numa variante intencional de uma coisa existente. Essa é mentira. Mas acontece o seguinte, quando a gente então vai comentar um fato, uma verdade cósmica, uma verdade humana, qualquer que seja, eu estou descrevendo uma coisa que foi criada, foi entrelaçada e existe fisicamente. Então, para eu descrever a verdade, para eu me conectar com a verdade, vitalmente é tranquilo. Eu não tenho que despender energia, eu não tenho que despender esforço adicional nenhum, eu não tenho que criar artifícios mentais nenhum para me conectar à verdade. Então, viver a verdade, viver o futuro, viver o hoje, o sempre, a felicidade, a plenitude, é absolutamente tranquilo e mais, é econômico. Por quê? Porque eu não tenho que fazer esforço nenhum para manter estruturas artificiais. Já quando eu vou criar uma não verdade, uma mentira, quando eu vou criar um fato inexistente, quando eu vou tentar vitalizar alguma coisa que não existe, eu tenho que usar a vida para que essa coisa que não existe, ela seja moldada, quer dizer, eu tenho que plasmar a mentira, eu tenho que fazer com que essa mentira ela seja crível, alguém acredite nela, então eu tenho que despender mais energia no contar, no fazer com que você se entrelace e acredite naquilo, e eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem nesse artifício que está criado, para que ele então interaja com o meio. Tudo isso significa o quê? Trabalhar contra a lei, lei cósmica, trabalhar contra a Dharma, Dharma é a lei em sânscrito, trabalhar contra o fluxo da própria divindade. É possível? É. Hoje se criam coisas artificiais o tempo inteiro. Só que o que isso significa? Que eu tenho que despender uma quantidade muito grande de energia, de vitalidade, eu tenho que usar parte da minha vida para criar uma coisa fictícia e manter essa coisa fictícia intencionalmente ou propagar essa coisa fictícia. Tanto é que se fala que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Sim, nós falamos no programa anterior, está dentro do que você está falando, na última vez que você veio aqui, nós estávamos falando sobre os vícios. Isso. Que a gente cria cada vício, nós estamos criando um elemento, ou seja, um ser vivo que nós alimentamos. Exato. A mentira, eu creio que é isso também. É um também, ser vivo também. Também. É porque cada uma mentira, cada uma variante da verdade que você cria, no momento que você está descrevendo, está contando para alguém, esse fato, essa coisa que você cria, você inventa, então vitalmente você molda um ser, vitalmente, astralmente, mentalmente você molda um ser, né? E ele, quando você for contar sobre aquele fato, ou quando alguém for contar, você está narrando aquilo que existe, e aquilo se alimenta da tua vitalidade, né? E daqueles que em você acreditam, e o quanto remexe, né, o entorno, quanto remexe o astral, quanto remexe a vida das pessoas, isso contribui para quê? Para moldar e consolidar aquela mentira, de tal maneira que ela está entrelaçada com tantas pessoas acreditam nessa mentira, que ela toma densidade, toma forma e passa a interagir como se fosse uma verdade. Isso tem acontecido muito, isso nos preocupa. Lógico, e isso é muito comum, sim. Então, e você vê assim, e essa questão da criação, porque a criação de seres, né, conscientemente de verdades ou de mentiras, ela é uma arte, é teurgia, é magia, né? E se vê hoje intencionalmente, não é? Em alguns meios de comunicação, não vou dizer quais, mas em alguns, então se usam palavras escolhidas intencionalmente que em si têm magia. As mensagens subliminares. E em si tem magia, e aí são plantadas no inconsciente de todos, que passam a acreditar, e aquilo cria uma ambiência para depois fazer aquilo que intencionalmente eles queriam fazer. É como se criasse o meio no qual é execuível o plano que foi pré-projetado, mas só seria possível de ser levado a efeito caso alguém acreditasse que aquilo era possível. Então se cria uma mentira
para alavancar uma realidade falsa que viabilize a execução de alguma coisa que é contra a lei cósmica. Isso, né, governos tendentes à beligerância usam diariamente, religiões usam direto, é a base da existência das religiões, é a mentira, é o uso da inverdade, é o uso de palavras escolhidas, é a criação de realidades falsas para entrelaçar as pessoas naquilo que não é real, não é? A política se baseia nisso. A prática do niilismo, que então vem e fala, sem dizer nada. A pessoa que está ouvindo tenta se agarrar, se entrelaçar a qualquer coisa e se agarra, se entrelaça a uma realidade fictícia, dando condições para que aquilo que é contra a lei continue. Mas é interessante perceber também que nós temos percebido o seguinte, as pessoas têm se revoltado contra si próprias, vamos dizer. Elas querem mudar, elas buscam a verdade aqui, buscam a verdade acolá, e elas só encontram a verdadeira verdade, vamos chamar assim, quando elas buscam o silêncio delas. Elas não ouvem mais ninguém e tentam ouvir a si próprias. Agora, por outro lado, eu acho também interessante, não sei se você corrobora com isso, porque para a gente descobrir o problema e para trabalhá-lo, nós temos que fazer com que ele aflore. Sem dúvida. Né? Então, isso que nós estamos vendo, apesar do que você disse no começo do programa, todo esse reboliço no planeta, sim, essa mentira, essa enganação, e tudo isso aqui, eu acho que ela está vindo toda à tona, sim, claro, exatamente para mostrar que ela existe e que ela está aí para ser trabalhada. Se ela não aparecesse, nós não poderíamos. Né? Quando você vai preparar o ouro, não é? Então, primeiro você derrete o mineral ali, né? A pedra. Isso, toda aquela aí você coloca substâncias, aí aquela borra, aquela coisa, ela sobe, né? Vem à tona, aí ela é separada e por baixo disso eu tenho ouro. Seria como na questão do processo alquímico, né? De conexão do ouro. Então, eu tenho lá, eu busco a suma matéria, que é a pedra filosofal, o lápis filosoforum, que dá a longevidade, né, a vida é plena e a riqueza, né, e eu uso nesse processo sal, enxofre e mercúrio. Né? Só que a forma de você preparar o mercúrio, a forma de você usar o sal, a alunação que tem que ser feita, quantas vezes tem que repetir, a forma da alquimia, ela é sabida de todos, ou de todos que queiram saber, não é? Claro. Só que só se consegue o resultado quando se entende o processo da busca alquímica, que é a busca pela verdade. E aí quem vai se transformar primeiro? Não o metal, o próprio alquimista. Sem dúvida. Então, daí, ele que vai fazer a alquimia. E o que você disse está perfeito, porque assim, então a gente tem que ver que essas variantes da verdade, esse conceito de mentira, esse mundo artificial que a gente vê hoje, que não é o mundo real, não é? Ele foi criado e está sendo criado e alimentado desde quando houve a opção pelo não em meados da raça lemuriana. Né? Isso, então, a gente está falando de volta da era do Plioceno. Entende? Então, são milhões de anos atrás. E isso veio vindo e sendo alimentado, e variantes criadas, sim, na existência de cada ser humano, em todas as raças, mães, sub-raças, ramos raciais, famílias, né? Nações vêm, aparecem, desaparecem, seres nascem, morrem, milhares de reencarnam e vêm, e na multiplicidade, vem Avatar, Bodhisattva. Essa mecânica da obra, né? Ela provocou nesse período todo da existência humana, para chegar nesse ápice, nesse ponto glorioso onde é que a gente está agora, uma depuração no plano físico, no vital, no astral e na mente concreta. Dentro desse processo de depuração, como essa analogia que a gente usou agora da questão do produzir o ouro, tudo que é de imperfeito, tudo que é de contra a lei, tudo que é de denso, tudo que não é permeável à própria divindade, obrigatoriamente ele tem que aflorar, ele tem que vir à superfície, para daí então se apresentar ao seu Senhor. Esse ser criado pela própria humanidade tem que se apresentar agora à humanidade redimida, tem que se apresentar à humanidade iniciada, consciente, à humanidade divinizada, e aí então ser sublimado e alcançar ou se colocar no seu devido lugar evolucional. Porque a mentira, ela só existe porque ela está entrelaçada à verdade. Assim como o mal só existe porque está entrelaçado ao bem. É possível, em um passe de mágica, fazer com que suma, né, ou que ninguém mais fale em verdade, que a mentira humana ela deixe de existir? Não. Ela tem que ser compreendida.
ela tem que ser sublimada, transformada para que ela assuma o papel real dela. E qual é que é o papel real dela? É a verdade. Porque toda mentira, ela está entrelaçada vitalmente, umbilicalmente à verdade. Porque a gente tem percebido até, tenho certeza que com você, todo mundo te admira. O Jorge é muito cabeça, ele é uma pessoa calma, é o que eu ouço, né, que estou passando para você. Mas eu tenho certeza que você tem os seus momentos também de braveza, seus momentos de descontrole emocional, e como eu acho isso interessante, porque a gente percebe. Isso eu acho que é louvável, porque quando você sente uma raiva, quando você sente um ódio, quando você quer, puxa vida, eu quero acabar com aquele cara. Então, você se estranha por você estar pensando assim, porque você é uma pessoa espiritualista, uma pessoa que quer o bem, que prega o bem, faz programa de televisão, fala bonito lá, e de repente você está botando a ira para fora. Eu acho que é uma bênção, né? Porque a ira está se apresentando para você, dizendo, olha, eu existo, estou dentro de você ainda. Exato. Eu estou aqui, me trabalhe. E é a tua, eu não consigo resolver a tua, é só você que consegue. Sim. Então, isso de daí a essa altura do campeonato, né? Nesse ponto da evolução humana, no Brasil, consciente, a gente ter o privilégio de ainda sentir ódio, de sentir descontrole, de sentir esse tipo de coisa, significa o seguinte: nos é dado a oportunidade de redimir um ser chamado ódio, ou descontrole, ou desconfiança, ou qualquer uma variante que foi parido, que foi gerado e que foi criado por um ser humano há centenas de milhares de anos atrás e foi alimentado por toda a humanidade e agora, por razões kármicas, por razões de lei, em mim está entrelaçado e quando ele acontece, como você muito bem disse, eu digo assim, tá, muito bem, está se manifestando agora. Qual é a razão? Isso. Por quê? Nesse momento eu olho a mentira, eu olho a coisa que é contrária à lei nos olhos. Quando eu olho alguma coisa nos olhos, isso é irreversível. Isso não se desfaz jamais. Nesse momento em que eu olho a mentira, ou o que seja nos olhos, no momento que ela está acontecendo, nesse momento ela começou a ser sublimada. Por quê? Porque o ser humano consciente, divinizado, nessa época cósmica, contempla uma criatura que foi criada por um outro ser humano antes dele e resolve. Então isso faz com que esse ser vital criado, o ódio ou qualquer outra forma que se queira citar, ou a mentira, né? O vício, o hábito, aquilo que nós já falamos. Qualquer coisa que foi criado há 300 gerações para trás e vem vindo de ser em ser, sendo alimentado. Que a gente vê, como você falou, nós trazemos as tendências, né, das outras vidas. Lógico, tendências positivas e negativas, né? Então isso vem vindo, e a lei, quando ela vai plasmar, quando ela vai criar um ser humano, ela sempre tem esperança que esse ser humano se resolva. O que é se resolver? É fazer com que tudo aquilo que aponta para você se sublime. Aí a lei teve sucesso. Aí a vitória foi integral e radical naquele ser humano, e aquele é um ser divino, é um Christos grego, é um acta, né, do sânscrito, os dois ungidos, os dois cristificados. Ali se resolve, isso é um ser divino. Então, quando isso se apresenta e eu resolvo, eu interrompo todo um ciclo de vida de alguma coisa, de um ser que existia contra a lei, que se alimentava vitalmente do ser humano. Toda a mentira se alimenta do baço do ser humano. Você fala muito no baço aí. Por que você fala... O que é essa região, na verdade, Jorge? É porque aqui é onde se entra... É um chakra. Exatamente, é o esplênico, né? O esplênico, E é onde é que se entra toda a vitalidade do ser humano. Então, tudo que entra de vitalidade cósmica, ele entra por aqui ele é repartido e anima o ser humano. Ele entra pelo baço, toda a energia, podemos chamar de prana ou não? O prana? Prana lunar e plano solar. Entra pelo nosso esplênico. Exatamente. É aqui que é alimentado. Aqui, então aí o mito... Ao mesmo tempo o roubo é por aí também de energia. Também, que o ser humano, se ele está sujeito assim, se ele gosta mais ou menos de mentir, se ele tem um hábito ou um vício mais ou menos denso, se ele tem mais ou menos medo, se ele é enganado mais ou menos facilmente, esse jogo dele com as emoções e com o entorno significa o seguinte: cada um de nós tem a rede vital, e a rede vital é como se fosse uma balaclava. Balaclava, assim, tem aqueles filmes da Idade Média, aí o cavaleiro vai e vai botar uma touca que é uma rede de metal, Isso. né? Uma rede.
Então a rede vital é como se fosse uma balaclava que recobre o corpo humano inteiro, feita de vitalidade, né? Que são os nadis, né? Então, quando essa balaclava, quando essa rede vital, ela se fragiliza, por ali tem contato e suga a vitalidade os seres que se manifestam como as coisas que a gente acha que tem em nós. Tem em nós mesmos. São o quê? Os vícios, os medos, os desejos, as angústias, paixões, esse tipo de coisa assim. Aí o ser humano tende a confundir. Então, eu estou fragilizado. Em mim se manifesta uma paixão arrasadora, né? E aquilo destrói completamente a rede vital. E eu penso que assim, é o máximo da felicidade que eu posso experimentar. Por quê? Porque eu não conheço a felicidade de contemplar a verdade. Aonde termina o máximo da beleza humana, começa a beleza divina. Aonde termina o máximo da felicidade humana, começa a felicidade divina. Tanto é que todos os seres divinos que vieram, os avataras, bodhisattvas, quaisquer um deles, eles buscavam a iluminação, samadhi, nirvana, samadhi ou samadhi. Nirvana, que é o quê? É a contemplação da própria divindade. O contemplar a verdade, ele pressupõe uma felicidade tão plena, uma interligação tão intensa com o todo, que ele está acima de qualquer conjectura humana do que é ser feliz. Você está falando de felicidade, eu acho que cabe aqui. Nós estamos falando de verdade, felicidade está dentro da verdade também. Por que as pessoas, o que há de certo ou não? Eu, por exemplo, já tenho, é um negócio que eu tenho que trabalhar, por exemplo. Porque eu não acho que você tem que estar com a cara séria para você mostrar seriedade. É um artifício. As pessoas se protegem, os né? avatares que passaram por aqui, eu não conheci nenhum, né? Eu conheci. Você conheceu. Então tá, eu não conheci nenhum, mas eu gostaria que, se fosse um avatar, eu gostaria de conhecer um avatar que me sorrisse. Ele sorri. Um avatar que fosse simpático, que fosse não aquele que ficasse lá sendo idolatrado com aquela cara de sério, sendo reverenciado e tudo isso aqui. Então, acho que muita gente confunde, que acha que seriedade é falta de amor, assim, apesar de que o amor não se expressa, né? Porque são conceitos que foram intencionalmente colocados para a humanidade para separar a humanidade da sua própria divindade. Eu não posso ser sério sorrindo? Totalmente. Então isso é muito bonito. Totalmente. Né? A expressão... Contagia muito mais do que a expressão da alegria, a serenidade, aquela coisa. A alegria, a serenidade, a felicidade, ela é a própria expressão da divindade humanizada. Tanto é que a Mãe Divina, Alamirá, né, Maria, Maia, a Mãe das Mães, quando ela se expressa, quando ela se manifesta para gerar a própria matéria, né, o que mantém a matéria animada é a felicidade, que é uma expressão do amor divino. Então, a tônica hoje, obrigatoriamente, ela teria que ser a felicidade e a alegria, porque nisso se expressa a divindade. Tanto é que a gente está conversando agora que intencionalmente se pinta um mundo totalmente do avesso, triste, soturno, cheio de desgraça, de desastre. Para quê? Para que a humanidade não exteriorize a felicidade inata, não exteriorize a alegria divina que tem em cada um. Porque ela é transformadora, né? Ela muda isso aqui. Sublimadora. Não? Sim. Sublimadora. Isso não tem governo que se sustente sem de direito, se tiver em seu solo um povo totalmente feliz. Claro. Entende? Aí aquilo que você falou agora que tem, então, a gente tem essa variante sim de, às vezes está bem, às vezes não sei o que tal. É que cada um de nós traz em si tanto a espada quanto o báculo. Nós somos guerreiros e sacerdotes, qualquer um de nós. E o caminho do meio é uma espada de fogo que teria no que seria o equivalente à coluna. Então, cosmicamente, eu tenho todo o poder necessário para construir um mundo inteiro, ou parir um filho físico, ou parir um filho mental ou astral. E as pessoas fazem inconscientemente. Humanamente, eu tenho o báculo e a espada. Eu sou ou sacerdote, ou eu trabalho pela humanidade, ou eu ajudo a humanidade, ou eu sou guerreiro, ou eu puno a humanidade. Ou a minha própria humanidade, os seres que eu trago em mim. E assim era, inclusive, com Jesus da igreja, que eram gêmeos, que eram dois, né? E um era o báculo e o outro era a espada. Por isso que às vezes ele oferecia a face, e outras vezes ele ia lá e chicoteava lá os sacerdotes no templo. E assim com cada um de nós. Só que daí a diferença é que quando isso se manifesta, nós devemos sublimar. E aí, em sublimando, nós então adquirimos um estado, né, de que
De alegria permanente, de crestos, de acta, de ungido, de iluminado. E o que é o crestos? O que é o acta? O que é o ungido? O que é o iluminado? É aquele que conhece a si mesmo. Se diz que o discípulo, ele encontra o mestre 2 vezes. Uma fora de si mesmo e a segunda dentro de si mesmo. Si. E aí, quando ele encontra dentro de si mesmo, ele se depara com quem? Consigo mesmo. Nesse momento, ele contempla o quê? A verdade. No momento em que contempla a verdade, o contemplar a verdade gera tal fulgor, gera tal resplandecência cósmica ânimo, né? a partir de si mesmo, que daí você se reconstrói vitalmente, você se reconstrói fisicamente, materialmente, astralmente, você se transforma em uma outra criatura e transforma um universo ao qual você está ligado. Esse que deve ser o objetivo. Eu acho isso muito bonito, é isso que te anima, e acho que e anima, de ânima, né, de alma, exatamente. Né, e é vitalidade, porque você vê que, assim, que a gente conversar sobre o que a gente conversa e ter essa postura e ver o futuro e estar focado não nessa mentira, nessa maia que é criada, mas no mundo real, significa o seguinte, que eu me alimento do mundo real, você se alimenta do mundo real. O que flui para você é o prana solar do sol central, do sol oculto, do sol polar, do sol equatorial, né, do sol eletromagnético, que é o sol físico que a gente vê, né? E isso é energia pura, isso é a divindade, né, em essência, se projetando na matéria mais densa que é a humanidade, transformando a humanidade em um ser, né, consciente, divino e novo. Nesse momento, o que acontece? A mesma sensação de surpresa que a humanidade vai ter por ver o novo, a divindade vai ter por compreender a humanidade, porque hoje, assim, quando então Davi, ele se revoltava contra a divindade, e por isso tem lá os Salmos de Davi, não é? E tem um processo todo de briga, de revolta, e sempre aconteceu isso da humanidade assim, pô, mas que Deus é esse que não me ajuda? Que Deus é esse que não me dá o dinheiro que eu preciso? Que Deus é esse que deixou com que não sei quem que eu conheço não tivesse saúde? Que Deus é esse que faz com que um ônibus carregado de criança, ou deixa que um ônibus carregado de criança caia no precipício e morram tantas? Aí a gente responde, esse Deus antropomorfizado para o qual você está pedindo socorro não existe. Quem está agindo é a lei. A lei é neutra, dura lex sed lex, é karma. Se aconteceu, veja os registros acásticos, não existe um ponto, não existe um átomo neste universo que não esteja onde tenha que estar. Por falar nisso, você falou, não esteja fora de onde tem que estar. Vou dizer para o meu público aqui, não chegou no Brasil ainda, um filme Illusion, do Kirk Douglas, que é exatamente um filme que trata, eu sou um cara duro, né? Eu reconheço que eu sou duro, é uma pessoa que não consegue expressar suas emoções, assim. Eu assisti o filme, chama-se Ilusão, consegui de uma forma ali, o registro acástico, mexe bem com o registro acástico. Ele vê um filho que ele nem sabia que existia, ou sabia que existia, e ele está em estado terminal e aparece para ele resgatar aquelas coisas. Então é maravilhoso. Isso você pode pensar, sabe por que quando a pessoa está em estado terminal ela começa a ver coisa? Porque nesse instante, essa balaclava que é a rede vital, ela fica fragilizada, e aí conscientemente você tem contato com o astral e você vê algumas coisas. Né? Então é maravilhoso, eu recomendo quando chegar no Brasil. Então isso que você falou é muito interessante, a gente resgatar isso, a gente ter possibilidade de resgatar isso antes, né? Não esperar que a gente chegar a um estado terminal, não esperar que a gente esteja numa doença. Então isso que a gente faz aqui, eu, por exemplo, aqui quarta-feira, eu estava comentando com um amigo antes de vir para cá. Falei, puxa aqui, quarta-feira eu faço todo o meu vapor e eu venho até quarta-feira. Quarta-feira, então a gente vem aqui, né? A gente vem aqui, solta tudo isso aqui, sai com uma alegria incrível que a gente tem gasto para mais uma semana. Então isso a gente vai distribuindo, essa satisfação de estar aqui com vocês, né? Com os nossos colegas aqui da emissora, é isso que a gente gosta de passar, independente do que a gente fala, essa comunhão, esse hábito que a gente criou aqui toda quarta-feira, é muito gratificante, pelo menos acredito para mim, para muitos de vocês, para o Jorge, para todos os nossos convidados que vêm aqui, depois os comentários, as pessoas que nos encontram na rua, então isso mostra que é gratificante a gente estar fazendo. E eu acho que isso é um exemplo de que se cada um fizer a sua parte, da sua forma, no seu espaço, na sua residência, na sua casa, no seu trabalho, né, com seus colegas, é factível o que nós estamos falando aqui. Mesmo. É factível. É porque daí você começa a ver, Grego, cada faceta, cada nuance, cada atividade humana
já não mais nos valores do passado, mas nos valores do futuro. E daí, então, isso faz com que, se você é professor, a forma como você vê aquela criatura que você está ensinando muda, então você cria nova pedagogia. Se você é administrador, você vê aquela empresa, né, não mais como um lugar onde você explora a mão de obra de um terceiro para você ter um resultado, você vê como uma interação humana. Se você é médico, como eu citei aqui o Dr. Júnior de início, então você passa a ver a medicina, né, além de Hipócrates. Você passa a ver a medicina teúrgica, você passa a ver a medicina do novo ciclo, que é reconstrução, longevidade, saúde, plenitude e consciência. O que você falou? 7 vezes 49, né? No mínimo. 7 daí, vezes 49. Cristo, 7 vezes 49. Depois de se viver 7 vezes 49, você adquire o direito de descer com seus próprios pés. Você adquire o direito de daí vir ajudar a humanidade conscientemente, tendo a consciência de todas as existências anteriores. E isso é factível, né, para qualquer um de nós. E nós estamos aqui na época do acontecer, né? Que todos nós já voltamos a dizer aqui que todos nós seríamos testemunha dessa mudança. Né? Estamos sendo testemunha. Estamos sendo, só não vê quem não quer, né? A gente vê assim que a mentira, o mal do mundo, isso que a gente está conversando, ele é aflorado, então ele está no estertor, ele está na agonia, assim, no final, né, do seu acontecimento. Por quê? Porque a gente agora está com a página virada já. Então, é o que está acontecendo agora, então, que é o deobar de um novo ciclo, né, para o final de um outro apodrecer de gasto, que é o que vinha antes da idade da Kali Yuga, né, e a gente agora está na Satya Yuga, só que daí é aquilo que a gente falou um outro dia, se não me engano, a gente falou que na aurora, quando o sol está nascendo, se eu vejo o mundo de maneira positiva, se eu vejo a verdade, e isso não tem nada a ver com religião, então se eu vejo a verdade, se eu vejo a coisa como ela realmente é, no primeiro raio de sol, para mim o dia já está pleno. Se ao contrário eu me foco na maia, na mentira, na ilusão que intencionalmente é criada para manter a humanidade afogada nesse mar vermelho onde ela está, quando dá meio-dia eu ainda digo assim, não, mas ainda tem sombra em algum lugar. Aí eu pergunto, mas sombra onde? Aí o cara diz, não, embaixo do solo do meu sapato. Não, aí realmente tem, aí isso é incorrigível. Então sempre depende de qual lado que você vai se posicionar para você ver se você vê um mundo pleno ou um mundo falho. Se você vê a verdade ou se você vê a mentira. Se você vê o bem ou vê o mal. Você que sabe o que você vai se posicionar. Hoje, se alguém te perguntasse, Jorge, eu já busquei a verdade em uma série de lugares. Eu já fui aqui, já estive lá, já estive acolá. Desistir disso, tem gente na linha? Então pode botar aí, vamos falar. Alô? Boa noite. Boa noite. Tem alguém na linha? Enquanto não entra, a gente vai. Alô? 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 Tá. Enquanto não entra alguém, tá. Essas pessoas que hoje eu acho que a pessoa está perto da verdade quando ela não está satisfeita, como nós já falamos aqui hoje, com tudo que ela experienciou. Você concorda com esse ponto de vista? Como é que uma pessoa pode buscar a verdade que ela tanto busca, que cada um de nós busca a verdade, quer saber das coisas, quer saber qual é o caminho mais curto, quer saber o caminho menos árduo, apesar de que muitas pedras se colocam no nosso caminho exatamente para que a gente aprenda a transpô-las, né? Qual é a recomendação que você dá para quem busca a verdade? Primeiro assim, se você deixar para procurar a tua própria verdade, quando você tiver todas as suas necessidades humanas, afetivas, emocionais ou carências resolvidas, você vai buscar essa verdade, não sei quando. Então, você tem que primeiro definir qual é que é a prioridade. Então, eu só vou me preocupar em saber qual é que é a verdade da minha existência ou saber qual é que é a verdade que eu quero, independente de qual a verdade que você queira. Eu vou buscar essa minha verdade quando? Só quando já tudo resolvido? Então eu sei que nunca vai ser. Nunca vai encontrar. É porque eu estou pegando e colocando como prioridade eu ter todas as necessidades materiais, afetivas, emocionais, não sei o que, tudo resolvido, quer dizer, eu afundado no mar de matéria tamásica, né, no mar vermelho, onde se diz atravessar o mar vermelho sem molhar os pés, né? Então, se eu quiser só viver em função disso, é o que a gente falou agora há pouquinho, que eu vivo no meu mundo e ignoro completamente o mundo em que está a verdade. Qual a verdade? Aquela que eu precisaria. Tá, vamos ver se tem alguém na linha. Tem alguém na linha? Não? Então tá, pode continuar, Jorge. Então tudo depende de qual é que é o teu objetivo, né? E aí qual é que é a verdade que eu estou buscando.
Isso tem que ser assim, muito sincero. Qual é que é a Isso verdade? também é importante, né? Porque às vezes está buscando até Claro, uma verdade claro. que não seja a verdade. Não, e você, por assim, eu posso estar buscando a verdade, né? Eu quero saber o que aconteceu, eu quero ver o que aconteceu no momento zero da cosmogênese. Esse é o objetivo da minha vida. Por exemplo, né? Eu vou passar a vida inteira como um monge, não sei o que e tal, ou como um cara assim meio bicho grilo, ou meio alheio, meio revoltado, insatisfeito, porque eu não consegui ver o que aconteceu no instante em que o universo foi criado. Essa é a tua verdade? Então tudo bem, né? Aí, o que eu defino como regra de comportamento no dia a dia, o que eu defino como padrão, como meta de vida, é que vai determinar se eu consigo ou não atingir isso. Agora, tem que ver o seguinte, a base da própria existência da divindade, que falou que a divindade, você esperaria que a divindade, e até eu não comentei, que a divindade viesse e sorrisse, a divindade brinca, erra, chora, ama, odeia, porque quando a divindade se manifesta, ela é divindade humanizada, e ela erra e aprende como um humano. Sim. Né? E não tem nada a ver se você imagina o Jesus deve ter da igreja. passado por esse estágio. Lógico. O mestre só pode mostrar aquilo que ele vivenciou. Lógico. Ou o entorno tem que dar isso para ele e ele e o entorno são uma coisa Sim. só. Então é que se criam estereótipos, né? Então você vê o Jesus da igreja, então você vê aquele de cabelo liso, assim, ocidentalizado, aquela pele clara, aquele olho azul, lânguido, aquele olhar assim, aquela barbinha bem feitinha, aquela história. Ele tinha olho puxado, bigodinho meio ralo, cabelo meio ruim, não é assim, meio mais fininho, né? Era mais parecendo um lá da região da Mongólia ou do Tibete do que um ocidental. Só que se criam esses padrões para colocar o divino humanizado como um divino alheio, ou um divino pendurado na cruz sofrendo depois de 2000 anos. Ou então usar o nosso conceito de beleza para não tem nada a ver, a beleza ela é interior. Exato. Né? A cosmética, né? Isso que foi criado agora, né? Ele não tem nada a ver, né? Se bem que fizeram Se bem que uma coisa que é muito interessante, que deu cosmos grego, né? De onde deriva a palavra cosmética, né? Ele tem a ver e ele é um adereço feminino. Então a própria beleza cósmica, né? Ela é um adereço feminino e está ligada à contemplação da beleza e por derivada da felicidade. Então, cosmos, que representa o cosmos, de onde derivou cosmética. Cosmos é adereço feminino. Um brinco. Então, está ligado à questão da própria geração cósmica, à contemplação da beleza, da felicidade. Se, quando eu estabelecer a minha meta de vida, eu digo assim, não, eu quero saber uma zero convivência que tal. Isso significa o seguinte, que eu vou me cobrar intensamente, vou viver incessantemente insatisfeito, e aquilo que eu devia ter para com todos os seres humanos, que é a paciência, eu não tenho nem comigo, e principalmente, eu não tenho com os seres invisíveis que de mim fazem parte, que são os meus filhos que eu criei, meus pensamentos e minhas emoções, ou aqueles que eu trouxe para resolver. Então, como é que eu busco a verdade? Primeiro, tem a questão da felicidade e da alegria, primordial, básico para chegar na verdade, porque são atributos femininos, e nós estamos no ciclo da mãe. Depois, eu tenho que ter paciência ilimitada com todos os seres vivos, visíveis e invisíveis. Um exercício, belo exercício esse. E principalmente paciência com quem? Comigo mesmo. E depois, acima disso tudo, amor universal, ilimitado, para com todos os seres humanos e para com todos os seres visíveis e invisíveis, inclusive aqueles que eu criei, ou então que em mim estão para se resolver. Se manifestou, como você falou assim, se manifestou a ira. Com a ira que se manifesta, eu tenho paciência. Eu deixo que ela se manifeste e eu amo essa ira. E tudo que eu faço, eu, pessoalmente, procuro fazer bem. Bem da minha maneira, né? Pode ser errado para pessoas. Então, se eu tenho que sentir ira, se eu tenho que sentir raiva, pode ter certeza, vai ser uma senhora raiva. Se eu tenho que amar, pode ter certeza, vai ser um senhor amor. Por quê? Porque ele vai se manifestar com toda a intensidade possível
em uma criatura que está tentando buscar seu próprio caminho. Que é Em se manifestando, se resolve. É que nem faz a homeopatia, né? Porque a homeopatia, ela trata você Mas é isso. provocando Mas é isso. a pior dor que você já sentiu, Mas o pior é isso mal-estar mesmo. para Mas é isso mesmo. para Porque a gente sublimar tem que isso, né? entender assim que a vida, ela não nos foi dada para brincar. A vida é uma coisa absolutamente séria. Então, quando se manifestam dessas criaturas que a gente chama de mentira, Não, mas ela foi dada para que a gente a usufrua, que a gente seja feliz, alegre, mas é que a seriedade, sério também. não, Claro. mas é que a seriedade que eu Tem falo, muita gente que pensa que nós viemos aqui para sofrer, Não, com essa não, choradeira, tudo não, nada não. disso, que Isso a é vida é coisa- difícil, que a isso vida é é coisa, ruim. isso é coisa das religiões e É, dos então. estados, dos Eu governos. acho que nós viemos Isso é aqui para mentira. aprender O sério, né, é o sério contemplativo, né? Isso. E na seriedade contemplativa está toda a alegria humanamente inimaginável. Está todo o amor humanamente inimaginável, mas humanamente atingível, né? Então, a vida é uma coisa séria que tem que ser levada a sério. Então, vamos ser felizes, alegres, pacientes, né? E exteriorizar aquilo que já veio inato em cada um, que é o amor universal, que é a fraternidade. Em fazendo isso, se gira, se cria um sistema de forças de tal forma descomunal, se projeta em cada um de nós tal qualidade, tal quantidade de influxo divino, que cada um passa a ser um sol. Em cada um sendo o seu próprio sol, não há como ter sombra. Todo o entorno, todos aqueles seres que estão entrelaçados conosco, que são os medos, dependências, não sei o quê, né, as mentiras, isso tudo, no momento em que eu me posiciono dessa maneira, essa convulsão cósmica, né, esse giro, essa coisa que eu começo a plasmar, e isso no que eu me transformo, você, cada um de nós se transforma, faz com que seja impossível que nessa ambiência sobreviva qualquer coisa fora da lei. Como no entorno de cada um de nós daí não vai sobreviver nada fora da lei, tudo o que aqui existe se transforma em de acordo com a lei. Tudo é sublimado. E quem não estiver de acordo com a lei vai para outro lugar, né? Se sublima, não, esse sublima nem é mandado para outro, é sublimado, só que acontece o seguinte, eu conversei contigo um dia, nunca mais conversei, você mora aqui, eu continuo na Grécia. A distância física, ela é ilusão dessa dimensão. É verdade, é ilusão Quando mesmo. você aqui se transforma, num Crestos, num Acta, num ungido, num iluminado, num essa ligação mental já... Não é nem mental, é prática, é física, é vital, é astral, é de mente concreta. Então você está entrelaçado com aquela criatura, com aquela realidade, e ela tem um impacto violentíssimo porque você se transformou, e aí desencadeia, cria, né, dispara uma reação em cadeia, em que ela, sem saber o porquê, começa a se transformar também, e replica para aquela outra e a outra. A todos que ela está ligada e assim vai. Então, né? assim, quando um, né, de nós se ilumina, a humanidade inteira sorri, a divindade sorri. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vivemos conscientemente vendo o que já é a realidade. E eu percebo que todas essas, vamos falar até das religiões, as doutrinas, tudo isso aqui, elas têm a verdade na mão, mas elas passam de forma errônea, você já percebeu? Elas não compreendem a forma da... É porque a verdade exteriorizada do ponto de vista divino e interiorizada do ponto de vista humano, em um dia, no dia seguinte, não existiria mais religião na face da Terra. Porque ninguém mais precisava mandar recado por ninguém. Porque dizem, então, eu já passei por isso, eu tenho muito tempo nessa militância, vamos dizer, já passei por muita coisa. Então, por exemplo, em alguns lugares do espiritualismo diziam que uma pessoa pode mudar uma cidade, e realmente ela pode mudar uma cidade. Fisicamente pode. Fisicamente pode, né? Mas elas entendem que é de uma outra forma. Mas é porque daí ela acha que depende de alguém, de um fator externo. Ou então, aí ela fala assim, não, mas eu para fazer alguma coisa eu vou ter que tomar uma mistura, eu vou fazer uma viagem astral, e o astral é plástico. Então eu vou depender de fulano de tal. Eu vou fazer uma viagem astral e aí tem contato com um ser qualquer, que é um cama-roupa qualquer, um ser qualquer, e ele daí, então assim, eu quero fazer uma viagem astral, vou ter contato com Buda, aí eu vou e vejo Buda, aí Buda, que não tem nada a ver, porque é uma forma astral qualquer que se apresenta da maneira como eu quero, porque o astral é completamente plástico, assim, não, Jorge vai lá e cria uma religião, Jorge, não, então, oba, então... Mas aí não entra a questão que você falou, aí essa mentira, tanto falada mentira,
né? Que Mas ela sabe por acredita. quê? Mas é porque daí... Mas de qualquer forma, ela tem uma força. Claro que sim. A mentira, repetida mil vezes, ou crida, né, ou acreditada por muitos, se torna uma verdade. Não uma verdade em essência, mas se torna um fato. Por que hoje nós temos, olha só, se contarmos o catolicismo 1 bilhão e pouco, islamismo 1 bilhão, e não sei mais o que, nós somos praticamente metade do planeta, mais da metade do planeta, comportadinho. Por quê? Porque acreditam em alguma coisa, num Salvador que nos falam, né? Alguém vem, ou você se comporta assim, que mas porque daí a contrapartida é que daí nos colocam um Deus antropomorfizado que pune, né, com todos os erros humanos, as falhas humanas, quer dizer, um Deus que se lança, é como a Indra lá, a deusa porca, que era a deusa e ficava vendo os porcos chafurdarem, né, assim, pô, mas que coisa boa que desse negócio. Eu disse, não, vou me lançar. Aí, tá, encarna como porco. Aí começa a chafurdar lá e acha tão boa aquele negócio, né, que ela esquece que ela é uma divindade. Deus tem que vir até sacrificá-la enquanto porca, para que daí ela, depois de morta, tenha consciência que ela era uma deusa. E assim é parte da humanidade, quer dizer, chafurdando no mar de lama, no mar vermelho, mar tamásico, se esquece quem são, que são deuses, são divinos. Tá, vamos ver, tem alguém na linha em cima da hora, quem é? Boa noite. Alô? A gente já sabe que tem pelo menos uma pessoa assistindo. Não, mas tem mais, aqui não está com... Alô? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Ronaldo. Pois não, Ronaldo. E eu gostaria, se fosse possível, que o Jorge fizesse algum comentário a respeito desse filme que está sendo conhecido aqui no Brasil, a respeito do O Segredo. Ah, do Segredo, a Lei da Atração. Lei da Atração. Tá bom, Ronaldo, ele vai te responder agora no ar, tá bom? Tá bom, obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço. Ronaldo, obrigado por ter ligado e obrigado por estar assistindo. O Segredo e aquele outro filme How Bleep What the Bleep Do We Know? Quem somos nós? Isso, não me lembrava o título. Isso. Assim, é que então, toda a física quântica, toda a filosofia oriental, então ela já coloca isso já há algumas centenas de milhares de anos, né? E a filosofia ocidental, como não podia deixar de ser, né, ela achando que nasceu do nada, então está começando a andar a passos pequenos e quando chegou no limite da concepção acadêmica da física, então se criou o conceito da física quântica. Agora a física quântica está avançando para um ponto em que ela obrigatoriamente tem que reconhecer os conceitos orientais, o conhecimento oriental. Essa questão da lei da atração, essa questão de onde nós viemos... A vibração também. Ela descreve assim, de uma maneira rudimentar, o que seria a mecânica do entrelaçamento, do que se poderia chamar de movimento-retenção, que é como funciona o plano astral e o plano da mente concreta. Né? Então, só desejar a vocês que vocês sejam felizes, vocês sejam alegres, vocês tenham paciência com todos, visíveis e invisíveis, e principalmente exteriorizem o que de inato há em cada um de vocês, que é o amor universal, é a fraternidade, é a coisa divina que há em cada um de nós. Em fazendo isso, nos conectamos com o mundo, que é a pura realidade. Que mundo é esse? A verdade. Que verdade? A verdade absoluta. Adaptamos então essa verdade absoluta ao que a lei espera de cada um de nós e temos uma vida plena e perfeita, exatamente nos desígnios os quais nós mesmos escolhemos. Na família que escolhemos, no país que escolhemos, na época que por direito nós nascemos.